Pernambuco mais agressivo. Vamos lá? Dar continuidade à crônica de Souto Dourado. E o título da crônica de hoje é este: Pernambuco mais agressivo. Vamos ver o desenrolar dessa história, tá bom? De uma coisa, Pernambuco pode se orgulhar. Em tempo algum, o seu governo ficou de chapéu na mão e pediu ajuda do governo federal para resolver problemas da sua responsabilidade. Jamais solicitou, por exemplo, qualquer auxílio para pagar ao seu funcionalismo que sempre recebeu em dia. O mesmo não ocorre com vários estados da federação, inclusive com alguns economicamente mais poderosos, que vivem a pleitear empréstimos para cumprir essa obrigação, a mais elementar e inadiável para quem administra. Por outro lado, para a realização de obras públicas, Pernambuco tem pedido e obtido menos ainda, e talvez seja esse o seu mal. Nesses últimos 32 anos, o governo do estado conseguiu, na administração de Carlos de Lima Cavalcante, um empréstimo de 60 mil contos através da Caixa Econômica do Rio de Janeiro, destinado a reformas no porto e ao fomento à agricultura. Para tanto, foram lançadas ao público, com a melhor aceitação, 600 mil apólices. No governo Cordeiro de Farias, esses últimos se venceram e até hoje não houve nenhuma preocupação em resgatá-los, nem mesmo com o compromisso assumido pela Caixa Econômica referida de fazer uma nova e maior operação. Preso a um saldo devedor insignificante, o governo do estado se encontra, de uma certa forma, impedido de promover outros lançamentos de letras do seu tesouro, com todas as facilidades e vantagens que o mercado de títulos hoje proporciona. Depois dessa transação com a Caixa Econômica do Rio de Janeiro, o governo do estado somente voltou a negociar empréstimos na administração Barbosa Lima Sobrinho, quando obteve do Banco do Brasil a quantia de 100 milhões de cruzeiros velhos, que mesmo na época não representava grande coisa. Com esses recursos foram realizadas obras públicas no interior e no Recife, e boa parte, salvo engano, foi destinada à prefeitura da capital para a construção de pontes na administração Moraes Rego. Somente muitos anos depois, no governo Cid Sampaio, teve Pernambuco novamente o apoio do governo federal, com um empréstimo de 2 bilhões de cruzeiros velhos, que, guardadas as proporções, valia menos do que os anteriores. Assim mesmo, serviram para a formação do capital do Bandep para obras de energia elétrica e para atender algumas indústrias que atravessavam na época dificuldades financeiras. Por aí vemos que em mais de 3 décadas, em empréstimos, direitos, o governo de Pernambuco nada conseguiu praticamente do governo da União, nem de bancos ou entidades oficiais para realizar obras necessárias ao seu desenvolvimento. Nem mesmo Agamenon Magalhães, quer no período da interventoria, quando dispunha de grande força política no plano nacional, quer na sua volta ao poder pelo voto popular, nem ele conseguiu obter recursos aos órgãos do governo da República. Teve de coser-se com as próprias linhas, como ele mesmo costumava dizer. Para iniciar as obras de pavimentação das estradas, viu-se na contingência de criar meios e assim fez através de uma mensagem que enviou à Assembleia do Estado, na qual deixou a sua marca de estadista. Toda essa legislação desenvolvimentista
criada por Agamenon Magalhães, foi aos poucos sendo abandonada e extinta. A taxa de pedágio que serviria para a conservação das rodovias desatualizou-se de tal forma que a sua arrecadação chegou a não cobrir as despesas com a sua cobrança. E o mais estranho é o fato de ser cobrada apenas em determinados trechos. A taxa de contribuição de melhoria, que incide sobre a valorização das áreas pela passagem das rodovias, esse tributo tem em Pernambuco uma característica especial. Nunca foi cobrada por nenhum governo. A taxa rodoviária sofreu distorções na sua finalidade. Igualmente, na sua campanha contra os mocambos, Agamenon Magalhães não contou com a ajuda ou empréstimos do governo federal. Naquele tempo não existiam os órgãos de incentivo e de financiamento às casas populares como hoje. Agamenon convocou os homens de empresa e os contagiou com a sua sensibilidade e extraordinária vocação de servir. Começou, pois, sozinho e deu estrutura a uma entidade que ainda hoje existe e que é responsável pela política de habitação no Estado. Se, por um lado, as administrações de Pernambuco têm agido acertadamente, não recorrendo ao governo da União para pagar ao seu funcionalismo, por outro lado, não contam em seu favor o fato de, em mais de 30 anos, não haver conseguido maior utilização do crédito oficial ou público para as obras de desenvolvimento. Durante todo esse longo período, fizemos uma operação com a Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, uma com o Banco do Brasil e outra com o Ministério da Fazenda. Enquanto isso, estados poderosos como o de São Paulo, conforme se verifica no último relatório do Banco do Brasil, até para o seu departamento de estradas e rodagens, para obras de estradas de ferro, conseguiu financiamento naquele estabelecimento de crédito, levando 12 anos para resgatá-los. Atualmente, os governos estaduais que se restringirem aos seus recursos orçamentários, cada vez mais comprometidos, muito pouco poderão realizar. Entendemos que o governador Nilo Coelho deveria levantar a posição dos empréstimos conseguidos pelas administrações passadas na Caixa Econômica, no Banco do Brasil e no Ministério da Fazenda, promovendo a liquidação, como outros estados já fizeram, dos seus saldos devedores, cujas quantias agora são insignificantes, depois de liquidar as apólices vencidas, desde o governo Cordeiro de Farias, restabelecendo assim o crédito público. Seria o caso de partir com mais agressividade para operações de maior amplitude alternativa, de que se tem valido hoje as administrações de vários estados com grande êxito. E vamos ver se Pernambuco recupera tanto tempo e tanto créditos perdidos. Pois é, hoje a crônica foi um pouquinho longa, mas para vocês verem o quanto Pernambuco é imortal, a duras penas conseguir sobreviver. Ok? Amanhã espero vocês e tem mais crônicas sobre Pernambuco. Cheiro no coração.